Seja muito bem-vindo, minha irmã, meu irmão de caminhada. É com muita alegria e gratidão que iniciamos mais um encontro especial do nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, vamos mergulhar juntos em dois capítulos cheios de ensinamentos e consolo. O capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo e o capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos. Nestes textos, Jesus nos convida a compreender o verdadeiro sentido do renascimento espiritual e a encontrar força e esperança diante das dificuldades que a vida apresenta. É um chamado à renovação da alma e à confiança no amparo divino que nunca nos abandona. Prepare o coração para esse momento. Respire fundo, afaste por instantes as preocupações e permita-se sentir a presença amorosa de Jesus ao seu lado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com quem precisa dessa mensagem de fé e consolo. Capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste capítulo, Allan Kardec apresenta e comenta uma das falas mais significativas de Jesus, registrada no diálogo com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O mestre fala sobre uma condição essencial para a vida espiritual, o renascimento, e explica que há uma diferença entre nascer da carne e nascer do espírito. Kardec esclarece que, no pensamento judaico da época, a palavra ressurreição era usada de forma genérica para indicar que alguém que viveu poderia voltar à vida. Essa ideia, porém, era imprecisa e pouco compreendida. A doutrina espírita mostra que o termo correto para o fenômeno que acontece com as almas é reencarnação, o retorno do espírito à vida corpórea em um novo corpo, e não a volta à vida do corpo antigo, o que é impossível. Essa compreensão lança luz sobre passagens bíblicas como a identificação de João Batista como sendo Elias que havia de vir. Não se trata de um corpo que volta, mas de um espírito que retorna para continuar sua missão, agora com nova roupagem física. Jesus, ao dizer que é preciso nascer da água e do Espírito, não falava de um ritual exterior ou apenas do batismo com água. A expressão água era, para os antigos, símbolo da matéria, porque acreditavam que toda a vida material tinha saído das águas. Já o Espírito representa a essência inteligente e imortal do ser. Assim, nascer da água e do Espírito significa renascer com um corpo e também com uma alma que continua seu processo de evolução. Essa explicação amplia nossa visão. Nascer de novo não é apenas uma metáfora para a mudança de comportamento, mas também uma realidade da lei divina que rege nossa jornada, a pluralidade das existências. Pela reencarnação, Deus nos dá oportunidades sucessivas para aprender, corrigir erros, fortalecer virtudes e seguir em direção à perfeição. Essa lei é profundamente consoladora. Primeiro, porque ela garante justiça, todos têm as mesmas chances, ainda que em tempos diferentes. Segundo, porque ela fortalece os laços de afeto. A reencarnação explica por que certos laços parecem tão fortes, mesmo entre pessoas que se conhecem há pouco tempo, e também porque alguns relacionamentos difíceis fazem parte do nosso caminho, são oportunidades de reencontro e reconciliação. Allan Kardec lembra que, se a vida fosse única, as famílias espirituais seriam dissolvidas na morte. Laços preciosos se perderiam, e entes queridos poderiam jamais se reencontrar. Com a reencarnação, porém, há continuidade. Os que se amam voltam a estar juntos, em diferentes papéis e circunstâncias, até que alcancem juntos um grau mais elevado de evolução. No dia a dia, essa compreensão nos convida a olhar para cada relação com mais paciência e empatia. Talvez aquela pessoa difícil em nossa vida esteja ligada a nós por histórias anteriores, e o presente seja a oportunidade de harmonizar esse vínculo. O nascer de novo também acontece, de certa forma, dentro da mesma encarnação. Sempre que abandonamos hábitos que nos afastam do bem e adotamos atitudes mais alinhadas com a lei de amor, estamos renascendo espiritualmente. É um processo contínuo, que nos aproxima do reino de Deus ainda enquanto estamos na Terra. Jesus não deixou dúvidas sobre a realidade desse princípio. Se fosse falsa a crença dos judeus na volta dos profetas, ele teria corrigido, como corrigiu tantas outras ideias equivocadas. Ao contrário, ele confirmou essa verdade ao dizer que João Batista era o Elias que havia de vir. Além de esclarecer a base bíblica da reencarnação, Kardec mostra que ela também é lógica do ponto de vista filosófico.
Sem a preexistência da alma e a pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos de Jesus se tornaria difícil de entender ou até contraditória. É essa a chave que devolve sentido e profundidade ao Evangelho. Outro aspecto importante do capítulo é a explicação de que a encarnação não é um castigo. Para os espíritos em início de jornada, viver num corpo físico é um meio necessário de desenvolver inteligência e senso moral. Com o tempo, conforme se purificam, passam a encarnar em mundos mais adiantados, com corpos mais sutis e menos sujeitos a sofrimentos. Somente quando o espírito já está pronto para viver plenamente no plano espiritual é que a necessidade de encarnar desaparece. Essa perspectiva nos ajuda a entender que cada vida é uma oportunidade valiosa, e que o sofrimento, embora doloroso, pode ser degrau de ascensão. Assim como um aluno que precisa repetir um ano para aprender melhor, o espírito reencarna quantas vezes forem necessárias para consolidar seus aprendizados. A mensagem central que fica é que Deus, na sua infinita justiça e bondade, não nos julga por uma única existência. Ele nos concede tantas chances quantas forem necessárias, sempre nos chamando ao progresso. Não estamos presos a erros do passado para sempre, mas somos convidados a renascer física e espiritualmente até que possamos viver plenamente no seu reino. Quando Jesus proclama "bem-aventurados os aflitos", ele não está exaltando a dor pelo sofrimento em si, mas apontando para a promessa de que toda dor, vivida com fé e propósito, será compensada. Essa é uma das lições mais consoladoras do Evangelho e uma das mais mal compreendidas quando vista apenas sob a ótica material. No mundo, o sofrimento costuma ser visto como injustiça, castigo ou azar. Mas à luz da doutrina espírita, percebemos que as aflições têm causas profundas e diferentes naturezas. Algumas são resultado de escolhas desta vida, outras vêm de ações passadas, e outras ainda são provas escolhidas pelo próprio espírito antes de encarnar, para acelerar seu progresso. Kardec explica que as aflições podem ser divididas em 3 categorias principais: provas, experiências que testam nossa fé, paciência e perseverança. Expiações, situações que ajudam a reparar erros do passado, reequilibrando a lei de causa e efeito. Dores de crescimento, dificuldades que fortalecem nossa moral e ampliam nossa sensibilidade para com os outros. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento, mas sim que, quando ele chega, podemos transformar sua energia em aprendizado e renovação. Jesus nos convida a ver além do momento presente e lembrar que a vida não começa nem termina na experiência física. Muitas vezes, o que nos parece uma perda irreparável é, na verdade, um reposicionamento do nosso caminho, afastando-nos de situações que poderiam nos prejudicar mais. Outras vezes, a dor que sentimos é reflexo de algo que precisamos compreender de maneira mais profunda, desenvolvendo empatia, humildade ou desapego. Um exemplo prático. Alguém que perde um emprego inesperadamente pode sentir-se injustiçado, mas essa ruptura pode abrir espaço para novas oportunidades, talvez mais alinhadas à sua missão de vida. Da mesma forma, um conflito familiar doloroso pode se tornar o terreno fértil para o perdão e a reconstrução de vínculos mais sólidos. A doutrina espírita acrescenta que Deus não dá fardos maiores do que podemos suportar. Quando olhamos para trás, vemos que sobrevivemos a dores que, no momento, pareciam insuportáveis. Isso porque cada dificuldade traz, junto com a prova, a força necessária para superá-la, ainda que essa força, às vezes, venha disfarçada em forma de apoio de pessoas, inspiração de ideias ou até momentos de silêncio e oração. Kardec também aborda a diferença entre sofrimentos merecidos e sofrimentos imerecidos. Os primeiros são consequência direta de nossas próprias escolhas. Por exemplo, doenças provocadas por hábitos prejudiciais, problemas financeiros gerados por má administração, relações rompidas por orgulho ou egoísmo. Os segundos, chamados imerecidos, são as provas que o espírito escolhe ou aceita por amor ao crescimento e ao bem de outros. É importante lembrar que imerecido não significa injusto. Do ponto de vista espiritual, nada é sem causa, ainda que essa causa não seja visível nesta encarnação. O que parece um sofrimento sem motivo pode estar ligado a compromissos espirituais antigos, de outras vidas. A promessa de Jesus por que serão consolados, é a certeza de que o consolo virá, seja ainda nesta vida, seja na vida espiritual. O consolo não é apenas o fim da dor,
mas o entendimento do seu sentido e a alegria de ver que ela nos tornou mais fortes e mais próximos de Deus. Outro ponto consolador é que as aflições aproximam os corações. É comum que, nas horas de dor, encontremos apoio e solidariedade que não se manifestariam de outra forma. E, ao receber consolo, também aprendemos a oferecê-lo, tornando-nos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. No plano prático, viver essa bem-aventurança significa não desperdiçar a dor. Ao invés de perguntar apenas "por que comigo?", podemos nos perguntar "para que isso está acontecendo?" e "o que posso aprender ou transformar a partir dessa situação?". Essas perguntas mudam a postura diante das dificuldades e nos ajudam a agir de maneira construtiva. O sofrimento, vivido com revolta, torna-se peso e atraso; vivido com fé e perseverança, transforma-se em luz para nós e para os que nos cercam. Isso não quer dizer que devamos reprimir sentimentos ou fingir que não dói, mas sim que podemos permitir que a dor cumpra seu papel sem nos aprisionar. Jesus também menciona, neste mesmo conjunto de ensinamentos, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aqui, ele fala da coragem moral, de manter-se fiel aos princípios do amor e da verdade mesmo quando isso traz oposição, crítica ou perda. Essa também é uma forma de aflição que será recompensada, porque é sinal de integridade espiritual. Em resumo, o capítulo 5 nos ensina que as aflições têm causas e finalidades, nenhuma dor é inútil, toda provação é temporária, o consolo é promessa divina, podemos transformar sofrimento em crescimento, o amor e a fé são remédios espirituais para toda aflição. Viver essa lição é abraçar a vida com confiança, sabendo que, mesmo nos dias mais escuros, há um amanhecer nos esperando. É lembrar que cada lágrima, quando oferecida a Deus em espírito de aprendizado e amor, se transforma em semente de luz para o futuro. Hoje, o Evangelho nos lembrou de duas verdades que mudam completamente a forma como enxergamos a vida. No capítulo 4, aprendemos que nascer de novo é mais do que uma metáfora, é uma lei divina que nos oferece infinitas oportunidades de aprender, reparar e evoluir. A reencarnação é prova do amor e da justiça de Deus, que não nos limita a uma única chance, mas nos acompanha pacientemente em cada passo da jornada. No capítulo 5, descobrimos que a aflição, quando vivida com fé, se transforma em luz. Toda dor tem um sentido, toda prova tem um propósito, e nenhuma lágrima é desperdiçada quando oferecida ao Criador. O consolo é promessa divina para todos aqueles que perseveram no caminho do bem. Que possamos sair de hoje mais conscientes de que a vida é um ciclo de renascimentos e de que, mesmo nas horas mais difíceis, Deus nos sustenta com seu amor. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precise de esperança. E deixe nos comentários, o que você aprendeu hoje que mais tocou a sua alma. Sua partilha pode ser a luz que outra pessoa precisa.